Shalom, Leculan, paz para todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Raimundo Ben Yohanan Zait. Nós estamos aqui numa caminhada sobre a aula de hebraico e hoje nós vamos dar início a essa nossa nova aula falando sobre o substantivo no hebraico, tá bom? Então, como funciona o substantivo no hebraico? O substantivo, ele em hebraico, nós temos, assim como no português, ele está classificado como masculino e feminino, ok? Então nós temos o seu gênero, masculino e feminino, e o número, singular, plural e dual. Nós vamos falar hoje especificamente sobre a questão do singular e plural. O dual, na realidade, é tudo aquilo que se encontra em pares na natureza. Tipo nossas mãos, os nossos olhos, nossos ouvidos, Então tem uma classificação especial para esse tipo de substantivo. Mas nós vamos falar a questão aqui simples da declinação para a gente entender que é o que mais funciona, tá bom? Então nós temos aqui no feminino nós temos o singular e plural. Sendo que para o feminino nós vamos ter duas terminações para o singular e uma para o plural, ok? No feminino nós teremos duas classificações, terminações para o singular e para o plural. E no masculino nós teremos somente uma terminação para o plural, pois o substantivo sem nenhuma declinação, sem nenhum prefixo ou sufixo, ele estará no seu estado natural, que vai ser classificado como masculino singular. E com uma terminação, desta forma que nós vamos explicar como funciona, está no masculino plural, ok? Então, até o momento, nós aprendemos sobre as questões dos prefixos, aquelas informações gramaticais que são anexadas no início das palavras. Hoje, nós vamos falar sobre prefixo, ok? O sufixo, desculpa. Nós tivemos os prefixos, no caso foi a questão do artigo definido, do verbo conjuntivo, das preposições inseparáveis, que funcionava como um prefixo, No caso, são anexadas antes do substantivo, antes das palavras, ok? No caso aqui do substantivo, agora já não vai ser mais um prefixo, mas sim um sufixo. Vai ser anexado após a palavra, ok? Então vamos ver como isso vai funcionar. Então, nós temos aqui, vamos começar pelo masculino, que nós temos essa terminação para o plural, sendo que, no caso, ela não tem uma terminação para o masculino, porque o substantivo, naturalmente, ele já vai estar traduzido como masculino singular. Então eu escrevi essa palavra aqui para que possamos estar entendendo aí como vai funcionar isso, tá? Então, só treinando um pouquinho mais de transliteração, com o tempo vocês não vão fazer mais isso, vou ler a palavra direto, tá? Então, o que está escrito aqui? Nós temos um samer, uma vogal U, e nós temos outro samer. Então, nós temos um S, temos um U e um S. Então, como vai ficar essa pronúncia dessa palavra? Sus. Sus. Sus, em hebraico, significa cavalo. Então nós temos aqui esse substantivo no seu estado masculino singular. Nós não temos nenhum prefixo e não temos nenhum sufixo, ok? Então você encontrou o substantivo puro do jeito que está aqui, tipo sus, nós vamos estar com essa palavra no masculino singular, ok? Então, sus significa cavalo. Então, como essa palavra vai se tornar agora feminina, tá? Então, nós explicamos que a terminação feminina, é plural. Nós temos o masculino singular. E agora, como ela vai se tornar um masculino
plural. Nós vemos aqui a terminação. Essa terminação aqui, que a gente vai esclarecer para vocês como ela vai funcionar. No caso, a terminação plural, ela vai ser isso daqui. Vou botar maior aqui, que vocês possam ver. Esse asterisco, conforme eu venho falando desde o começo das aulas, ele é somente uma representação de uma letra, tá? Então, como vai funcionar aqui essa terminação, ó? É esse I mais um mem sufixo. Então, essa terminação aqui vai identificar, né, esse sufixo vai identificar para mim, né, ele contornando aqui a consoante, vai identificar que essa palavra ela é masculina plural. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar a terminação, ó. Aqui, ó. Vou colocar essa terminação na palavra, ok? Essa terminação aqui. Então vamos ver como isso vai ficar. Vamos lá. Vamos transliterar a palavra para ver como vai ficar a leitura. Então nós já sabemos aqui, ó, summer, temos o U, temos outro summer, sendo que agora nós temos essa terminação, tá? Que é um I. Essa formação aqui dá um I, ok? E nós temos o mem. Então, como ficou a leitura? Su, sim. Então, sus, puro, cavalo. Susim, se essa terminação é masculino plural, como vai ficar a tradução? Cavalos. Ok? Cavalos. Muito bem. Então vamos dar sequência à nossa explicação. Sabemos que ele puro, substantivo puro sem prefixos ou sufixos, está no masculino singular. Com essa terminação im, nós temos o masculino plural. Então, como é substantivo agora, nós vamos entender que ele é feminino. Então, nós explicamos que há uma terminação para o plural e duas para o singular. Eu vou usar aqui a mais comum, nós vamos encontrar poucas vezes essa terminação plural, nós vamos usar uma que você vai encontrar mais na Bíblia. Então nós temos a palavra sus, e como essa palavra vai se tornar, no caso, feminina? Nós temos duas terminações. Eu vou usar esta daqui, que é mais comum, depois eu vou explicar essa outra. Aqui só para nível de compreensão, para ficar melhor a compreensão, tá ok? Então nós temos aqui, ó, essa terminação aqui, que será isso daqui. Vamos colocar como se fosse aqui as consoantes, né? E nós vamos ter essa terminação aqui, ó, que vai ser essa vogal A mais um Rê no final. Então essa terminação aqui vai identificar para mim esse sufixo que essa palavra é feminina singular. Então, como ela vai funcionar aqui, ó. Coloco comets, que é a vogal A, mais o Rê. Então, a palavra, nós estamos acrescentando sufixos, ok? Então, como ficou agora essa leitura? Ó, nós temos o summer, temos o summer novamente, e nós temos essa terminação aqui, A, ok? E quando o Rê aparece no final, a gente coloca um acento para identificar que ele está aqui no final da palavra. Conforme nós explicamos lá no comecinho das consoantes, o Rê, ele vai ter som de R quando estiver no começo e meio de palavra. Quando ele estiver no final, ele não é transliterado, ele fica mudo. Mas para que você identifique que tenha um Rê na palavra, você coloca um acento aqui onde ele ficaria, tá? Então, como ficou essa leitura? Su-sa. Su-sa.
Então, sussar, com essa terminação, nós vamos identificar que esta palavra, ela é o quê? Feminina singular. Então, qual vai ser a tradução para essa palavra aqui? Era cavalo, normalmente, agora feminino singular, entendemos como égua. Ok? Que o feminino do cavalo é a égua, né? Muito bem. Então, nós temos a terminação feminina singular. Agora, como eu vou ter um feminino plural? Nós vamos olhar a terminação plural aqui, tá? Vocês guardem bem esse quadrinho, pode copiar no caderno para você ter como referência. A terminação aqui, no caso, será esta aqui. Um O com um TAV. Ot. Terminação ot. Ok? Aí você vai colocar essa terminação aqui. No mesmo substantivo, na raiz da palavra aqui. Ot. Como vai ficar a leitura? Aproveitar essa cor aqui. Sus, que é a raiz da palavra, né? Mais a terminação ot. Como ficou a leitura? Su, sut. Su, sut. Então, o que significa a palavra susut? Se nós já sabemos que a raiz da palavra é cavalo, se temos a terminação feminina plural, qual vai ser a tradução? Éguas. Ok? Então aqui nós temos esta formação do gênero e número do substantivo em hebraico. Assim como no português nós temos o a, que identifica o feminino no final, né? É casa, identificamos com uma palavra feminina, né? No caso, vamos colocar aqui martelo. No caso, esse O identifica para gente que essa palavra é masculina, singular. Né? E no caso, casas, esse ar vai identificar como um feminino plural. Né? Martelos, esses os, vai identificar para gente como um masculino plural. No hebraico, nós temos as terminações também, de formas escritas diferentes, mas na tradução para nós vai funcionar normalmente como no português. Então você lê sus, na raiz da palavra, substantivo puro, sem prefixo ou sufixo, sus significa cavalo. Se você ler a palavra susim, você vai entender que essa terminação im é uma terminação masculina plural. Então você vai traduzir como cavalos, porque você já sabe que sus significa cavalo. Nós temos sussar. Sussar, no caso, temos a raiz da palavra, mais a terminação a, nós sabemos que é uma palavra feminina singular, traduzir como égua. Sussot, esse ot vai identificar para a gente que é uma palavra, no caso que está no feminino, é plural, tá ok? Então aqui nós temos esse quadro, né, de explicação do masculino singular no seu estado natural sem prefixo, sufixo, a terminação in, masculino plural. Nós temos o feminino singular e plural, com duas terminações para o singular e uma para o plural, tá ok? Então nós vamos mostrar agora alguns exemplos de palavras para a gente entender melhor isso daí, tá ok? Então vamos rapidinho aqui para ganhar tempo. Sendo que eu posso deixar isso daqui para ficar melhor. Vamos lá. Deixar isso aqui ficar melhor para a gente entender. Fica melhor a compreensão para a gente entender aqui o que eu vou explicar. A gente visualizando isso aqui vai ficar bem melhor. Ok? Vou aqui, sut.
sut. No caso, a tradução vai ser éguas. Feminino, plural. Então eu vou trazer umas palavrinhas aqui para a gente entender isso de uma forma mais clara. Eu trouxe aqui umas palavrinhas para a gente escrever, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui primeiro, eu vou declinar uma palavra, o SUS nós já fizemos, essa palavra aqui, ó. O que está escrito aqui, para quem já está lendo o hebraico aí sem transliteração, nós já sabemos o que está escrito aqui, né? Então vamos lá. Vou colocar só a raiz da palavra para a gente fazer essa declinação aqui e entender como funciona. Um pouquinho para baixo aqui vai ficar melhor. Então vamos lá. O que está escrito aqui? No caso é uma palavra aqui, né, com duas consoantes, é uma exceção do que nós já vimos, né? Aqui está escrito um shim, sendo que, desculpe, não é um shim, fiz de propósito para vocês prestarem atenção. Nós temos aqui o pontinho do lado esquerdo, então não é um shim, é um sim, ok? Só olhar lá nas consoantes você vai ver isso aí. Sim, temos a vogal A e temos um resh. O que está escrito? Sar. Sar, traduzido, significa príncipe. Ok? Sar. Aí como eu vou entender essa palavra agora? Sar está sem prefixo, sem sufixo, então eu entendo que ele é um masculino singular. E como ela se tornaria um masculino plural? Você vai colocar esta terminação aqui, ó. Im. Aí como vai ficar a leitura desta palavra? Como ficará a leitura desta palavra? Você tem o sar na raiz da palavra. Agora você tem a terminação im. Como ficou a leitura? Sarim. Sarim, se ele sem prefixo e sufixo, substantivo puro, ele está no masculino singular. Sarim, masculino plural. Então qual vai ser o plural? Príncipes. Ok? Príncipes. Aí você tem agora essa terminação, vamos para o feminino, né? Sar, tá? Vamos colocar ele agora no feminino singular. Vamos colocar essa terminação aqui, né, que eu vou explicar ela para ficar melhor a compreensão. Ó, você vai ter aqui, ó, o A mais o Re no final. Como vai ficar a leitura? Sara. Sara. Sara significa o quê? Princesa. Por que eu estou traduzindo como princesa? Porque é um feminino singular. E como seria no caso princesas? Você vai acrescentar aqui no caso a terminação ut. Essa terminação aqui, ut. Ut, no caso, se Sara é singular feminino, sarut. Ó, sarut. A leitura muda, né? Sarut vai ser o quê? Princesas. Ok? Então, assim que funciona
né, o substantivo no hebraico, as identificações que você vai tendo, né, através dos sufixos. Então é só você, no caso aí, procurar decorar esses 4 aqui, para você, assim como você já decorou no português, você decorar aqui para você ter essa noção de como funciona, tá bom? Muito bem, então vou passar mais uma palavra aqui para a gente continuar, tá bom? Vou dar uma palavra aqui só para a gente treinar. Por exemplo, aqui, ó. É uma palavra já conhecida, só para a gente ter ideia de como funciona. O que está escrito aqui? Shamai. Shamai. Ok? Então, Shamai, nós temos essa terminação in aqui, ok? Então, Shamai, nós já sabemos, significa o quê? Céus. Por que eu estou traduzindo como céus? Porque eu tenho essa terminação in, ok? Céus. Uma outra palavra. Só que interessante. O que está escrito aqui? Também já é uma palavra conhecida nossa, tá? Ó, está escrito aqui, ó. Temos o Aleph, uma vogal E, nós temos o Lamed, temos um O aqui, temos o Re, temos o I, que é a terminação aqui, temos o Mem. O que está escrito? Elohim. Elohim, nós sabemos aqui por essa terminação que é uma palavra plural, é o plural de Eloá, tá? Então, Elohim, que traduzido para nós é Deus, é uma palavra plural. Isso não quer dizer também que esse plural aqui está dizendo que existe vários deuses, né? Aqui na realidade nós estamos entendendo que essa palavra Elohim, ela pode ser traduzida em muitas, se você encontrar na Torá, a palavra Elohim ela vai ser traduzida tanto para o Deus eterno, tá? Vai ser traduzida como os deuses falsos, né? Vai ser traduzido como uma pessoa influente, né, sobre outras pessoas, sobre um líder, né, pessoas que têm um destaque, né, no meio ali da sociedade como um líder, né? Ele também vai ser chamado de Elohim. Você vai ver num texto, né, lá no começo, quando Deus fala para Moisés, né, estar com Arão, você lá no texto vai estar assim como que Moisés fosse um Elohim para Arão, ou seja, ele teria influência, no caso sobre Arão, não é que ele seria um Deus, né? Mas de acordo com o contexto, ele vai ser traduzido aqui como Deus, tá? Porque tem várias formas de expressar, né, várias formas, vamos dizer várias formas, né, vou colocar 2 aqui, de expressar o Criador na Torá, né, na Bíblia. Vai ser o Elohim, traduzido como Deus, geralmente, e nós vamos ter o tetagrama. Depois vocês pesquisam o que é o tetagrama. O tetagrama geralmente vai ser traduzido como Senhor na nossa Bíblia, escrito com as letras todas maiúsculas, né? No caso, no hebraico, nos judeus vão traduzir como eterno, tá? Como Hashem. Então, mas na Torá vai estar mais como eterno. Então, quando estiver escrito a palavra eterno, está ali escrito o tetagrama. Quando estiver traduzido como Deus, está escrito Elohim. Então, essa terminação aqui, plural, tá bom? Sem mais informações aqui. E nós temos uma outra palavra para a gente só entender isso, o plural masculino. Eu coloquei essazinha aqui. Tá? No caso, a leitura dela vai ser tal
Nós temos um Sheva no meio de palavras, fugindo daquela regra que nós temos. No começo de palavra se torna uma vogal E quando tiverem dois seguidos, o primeiro que tem o som da vogal E, o segundo mantém o som da consoante. Fora dessa regra, ele mantém o som da consoante. Então nós temos o lamed somente com o som dele, tá? Tal, e nós temos o mid, talmid. Talmid significa aluno. Então é uma palavra masculina, aluno, aluno masculino. Como se tornaria, no caso, um plural? Ó, só pra gente aqui finalizar. Como é que fica mais uma palavra maior, né? Então, talmidim. Talmidim será traduzido como que? Essa terminação vai ser masculina, plural. Alunos. Ok? Então, nós vamos estar aqui terminando esse período e vamos dar sequência, só para eu apagar o quadro aqui. E eu vou explicar agora essa questão dessa terminação singular separada, tá ok? Terminação feminina singular. Então, vamos para o próximo vídeo, vamos dar uma pausazinha aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Shalom. Voltamos aqui, né? Vamos dar sequência. Eu vou aqui estar transliterando um texto e automaticamente vamos fazer uma tradução, né, desse texto. Aqui a gente, capítulo 1, versículo 1, um pedacinho desse texto, tá bom? Então vamos transliterar aqui para a gente ver a leitura, tá? E depois nós vamos estar explicando a questão daquele sinal, né, feminino singular, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, a palavra escrita em hebraico, né, todo o texto escrito em hebraico. Não deu para escrever direto, escrevi em dois pedaços, tá? Então, como a leitura esquerda, direita, né, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. A transliteração, esquerda, direita. Então você começa lá. Que letra é aquela? B. Nós temos o Sheva, que é um E, um Resh, temos o E, temos o Aleph, que não tem vogal, você coloca só apóstrofo. Nós temos o Shim, temos o I, temos o Tav. Próxima palavra, temos o B, temos o A, temos o Resh, temos outro A. O Aleph no final, sem vogal, coloca o apóstrofo e identifica que ele está na palavra. Próxima palavra, temos o Aleph com vogal E, temos o Lamed, o O, o Re e o I. E a próxima palavra, Et. Próxima palavra, temos o Re, temos o A, temos o Shim, temos o A novamente, temos o Mem, o A, temos o I, Iod, né, no caso I, nessa formação, temos o Mem. Temos um Vav com um Sheva, V, desculpa, esqueci aqui a vogalzinha aqui. Temos outro E, temos o Tav. Próxima palavra, temos o Re, temos o A, temos o Aleph com A, temos o Resh, temos o E e o Tzadik Sufit. Então, como ficou essa leitura? Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Como fica essa tradução? Nós temos essa tradução no português, né, no Gênesis capítulo 1, traduzido o seguinte: no princípio
Bará, criou. Elohim, Deus. Esse et aqui é uma partícula do objeto que ele reforça, né, a informação que o verbo está trazendo do objeto direto, né? Então, o que ele criou. Então, no princípio criou Deus. Então, o que ele criou? Dessa partícula então reforça isso. No princípio criou Deus, aí forma que ele reforça o artigo, né? Isso aqui é outra aula, né? Eu só quero trazer a questão da explicação da tradução. Então, criou Deus, racha mais. Sabemos que mai significa céus, o rei aqui é o artigo, criou, céu está no plural, os céus. Veit, partícula, aqui no caso aditiva e haaretz, o que? O et, né, é uma partícula do objeto direto, isso é uma questão de outra aula, tá? Veit, no caso, no caso aqui nós estamos reforçando o artigo, haaretz, aretz é terra, haaretz, terra. Então a tradução que nós temos é essa: no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Só que o que eu quero trazer para vocês hoje aqui, que já que nós aprendemos, né, como funciona essas questões aí de preposição, prefixo, sufixo, eu vou fazer aqui uma identificação aqui dessa palavra Bereshit, que é traduzida para a gente como no princípio, tá? Só para vocês que já estão entendendo o hebraico. Esse B aqui, nós já sabemos que é uma preposição. A palavra Rosh, o Rosh, que é a raiz da palavra Rosh aqui, né, significa cabeça. E nós temos uma terminaçãozinha que eu falei para vocês que explicar, que é essa terminação T, tá? Então essa terminação é uma terminação feminina singular, ok? Deixa eu botar com outro lápis aqui para a gente entender melhor. Então, literalmente, como seria traduzido esta palavra? Em cabeça criou Deus os céus e a terra. Fica meio estranho, né? Já que aqui nós temos, né, no caso, o substantivo ali, né, o objeto direto, né, que é vamos colocar Deus ali como um nome pessoal, né? Então nós temos aqui uma tradução que traz algo muito elucidado, vai elucidar muita coisa pra gente. Cabeça, né? No princípio, Roshit poderia ser início, cabeça. Então, qual seria a tradução literal para isso? Na cabeça. Então, como ficaria a tradução? Na cabeça criou Deus os céus e a terra. O que eu entendo com isso? Né? Que Deus, antes de criar todas as coisas, né, analisando, fazendo aí uma análise humana de Deus, né, ele idealizou. Tudo estava na cabeça, na mente de Deus. Então, para entendermos que nós não somos um fruto do acaso, né, teve, né, uma mente e tem uma mente inteligente e criadora que nos planejou primeiro e depois nos trouxe à existência através da sua palavra criadora, né? Então, na cabeça criou Deus. Então, entenda que você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Por que nós somos importantes para Ele? Porque Ele não nos criou de qualquer maneira. Primeiro, Ele nos idealizou. Ele pensou como seria essa criatura. E assim Ele criou toda a sua
toda a natureza e assim criou o homem, né? Então nós somos um projeto de Deus, um projeto maravilhoso de Deus. Antes de você ser criado, Ele te idealizou. Então entenda que por mais que estejamos passando por situações complicadas e difíceis, entenda que você é muito importante para o Criador. Ele te criou com carinho, te criou com muito amor e por isso Ele zela por você, Ele zela por mim. Então Deus, Ele, antes de criar tudo, primeiro idealizou, depois Ele trouxe a existência. E assim somos nós também, né? Nós somos imagem e semelhança dele. Só que não temos o poder dele. Então, antes de criar qualquer coisa, o que nós fazemos? Idealizamos primeiro, passamos para o papel e trazemos através das nossas mãos, através do nosso trabalho, nós trazemos aquilo que idealizamos para a existência. Nós criamos alguma coisa, né? Um exemplo aí, nós temos um arquiteto que planeja uma obra. Esse arquiteto, ele só planeja, tira da sua mente para o papel. Mas ele vai precisar de um engenheiro para estruturar toda essa ideia. Depois do engenheiro, ele precisa dos profissionais para trazer aquela ideia à existência. Então ele cria primeiro na cabeça. Então essa tradução literal ficaria: na cabeça criou Deus os céus e a terra. Primeiro ele idealiza, depois ele traz a existência através dessa palavra criadora. Shalom para vocês e que Deus possa estar abençoando ricamente cada um através dessas informações que nós passamos aqui. Tá bom? Shalom para todos.